Uma matéria que saiu hoje e que já repercutiu. E a repercussão não é simplesmente pelo que falou o Landim. E aí eu vou criticar bastante aqui o texto do Landim, apesar de concordar com o que ele diz. A questão não é discordar do que ele diz ou não. A questão aqui é que é mais uma oportunidade de informar mais. O recorte aqui refere-se ao artigo escrito pelo Luiz Rodolfo Landim a respeito do estádio. O estádio do Flamengo, deixa eu ver aqui. O estádio do Flamengo será um presente para o Rio. O projeto de construção levará em conta prioritariamente o bem-estar da população, sendo gerador de benefícios sociais. Verdade. Como disse, eu discordo de muito pouca coisa do que o Landim escreve aqui nesse texto. O que eu acho é que faltou, perdeu a oportunidade de informar muito mais a respeito do estádio do que exatamente ele escreveu aqui nesse texto, infelizmente, tá? O Landim continua o artigo falando o seguinte: os movimentos que iniciamos há mais de 2 anos, objetivando a compra do terreno para construir o estádio para o clube de regatas do Flamengo, tem gerado curiosidade e polêmicas à medida que o processo avança, aproximando o sonho de 48 milhões de rubro-negros da realidade. Como tudo que se refere ao Flamengo, já era esperado que nossa iniciativa geraria um imenso volume de informações equivocadas. Ele defende um pouco e ele continua. E aí ele faz explicações do leilão. Em primeiro lugar, é importante esclarecer que a desapropriação pela prefeitura de uma área inutilizada há anos foi realizada legalmente por meio de um decreto municipal que declarou o referido terreno como utilidade de interesse público. A mesma legalidade permeou o leilão realizado no dia 31 de julho, quando o Flamengo arrematou a área por 138 milhões de valor depositado no dia 2 de agosto. Há quem critica o prefeito pela desapropriação da área, sem levar em conta que naquele terreno desocupado, com localização privilegiada, está sem uso há décadas, o que colabora para o seu atual estado de abandono. Do jeito que está, a área recém-adquirida pelo Flamengo não gera empregos e em nada contribui para fortalecer o cenário econômico e financeiro do município. Outro ponto relevante é que a construção ali de uma arena esportiva para 80 mil torcedores, ele está dizendo 80 mil, falava em 70, agora em 80 mil, terá como consequência a modernização de todo o seu entorno, incluindo a zona portuária, o Porto Maravilha e regiões vizinhas, que serão palco de novas atrações e investimentos privados. E nessa mesma época, o Flamengo, 2 dias antes da reunião do Conselho, circulou esse material chamado Estudo de Viabilidade e Impacto Fase 1, que é um estudo que fala dos impactos mesmo, corroborando com aquilo que disse o presidente Landim. Esse documento, por exemplo, trazia um slide, uma imagem que falava da criação de 15 mil empregos gerados para manter a operação do estádio, tá? E um PIB anual de 533 milhões de reais ao ano. E aqui dizendo qual será a movimentação, a construção civil, serviços e etc. por ano. Além disso, ele também fala no incremento de 157% de empregos gerados pelo estádio em relação ao incremento de empregos esperados em 2029, para 2029. Ou seja, o estádio traria um impacto na região muito maior do que qualquer desenvolvimento convencional. Isso faz parte do material apresentado pelo Landim, e ele, no texto que ele escreveu para o jornal O Globo, que foi publicado no dia de hoje, ele está se referindo a essas conquistas. E aí ele continua. O projeto de construção do estádio levará em conta prioritariamente o bem-estar da população, sendo gerador de benefícios sociais. As intervenções viárias e de infraestrutura naqueles 87 mil metros quadrados serão executados com as melhores e mais modernas soluções de mobilidade urbana, aproveitando as integrações de transporte público com seus diferentes modais, como ônibus, trens, metrô, barcas e BRT. A vizinhança com o recém-inaugurado Terminal Gentileza será potencializada e novas vias serão construídas em torno da arena esportiva, melhorando o trânsito e valorizando o patrimônio de moradores e comerciantes. Isso aqui é uma parte que as pessoas não estão dando muita atenção, mas é uma parte muito importante, porque essa parte aqui, ó, melhorando o trânsito e etc., será potencializado, novas vias serão construídas. Isso aqui, galera, é custo do Flamengo. O Flamengo que vai pagar. É bom para a cidade, mas isso tem um custo grande, e isso vai ser pago pelo Flamengo. Isso vai cair nesse custo do projeto, tá? Isso não vai sair de graça, né? Isso vai ser um custo grande, que ainda não foi calculado, não foi mostrado em lugar nenhum. A geração de empregos é outro ponto relevante. Isso, visto que colocar de pé um sonho que pode custar 1,5 a 2 bilhões exigirá a contratação de grande volume de mão de obra, criando empregos e renda para trabalhadores de todas as torcidas. Tudo verdade isso aqui. Isso aqui é tudo verdade. É hora de deixar de lado velhas ideias e preconceitos, de ter
de ter um olhar pragmático em relação a um projeto que colaborará fortemente para revitalizar uma importante região do Rio de Janeiro. Isso eu não discuto. Eu concordo inteiramente com ele, eu acho que vai ter um impacto positivo. Um Rio que é de todos os cariocas, de todas as torcidas, e que é motivo de admiração e orgulho para milhões de brasileiros. Ou seja, na minha visão, o presidente Landim perdeu uma oportunidade de esclarecer e dar mais informações mais precisas com relação ao estádio, que fosse mais convincente. Eu achei o texto do Landim uma grande, eu concordo com quase tudo que está ali, mas foi uma grande perda de oportunidade de fazer esclarecimentos mais profundos a respeito do estádio. Ele escreveu um texto para falar, para justificar à cidade do Rio de Janeiro a questão da desapropriação. E mesmo assim, eu achei superficial, porque mesmo assim ele poderia ter usado os próprios dados que eles apresentaram no documento chamado Viabilidade 1. Isso aqui é do documento que o Flamengo produziu e distribuiu entre os conselheiros do Conselho Deliberativo. Tá aqui, ó. Esses dados, e tem um monte de dados a respeito disso, não foi citado, ele podia ter citado. Incremento de 14.029 empregos, ele falou de 15.000, né, enfim. Poderia ter falado, poderia ter trazido números. Há muitas outras informações a respeito disso, mais informações do que essas, inclusive, que ele citou. Ele poderia ter falado, poderia ter usado, não usou. Achei superficial. Agora, teve uma outra parte que eu discordo ainda mais. E a parte que eu discordo ainda mais, eu vou contar a história inteira dessa discordância. Essa discordância veio a partir desse texto do Landim. O Landim escreveu esse texto, colocou, na internet, botou na internet, e aí gerou, obviamente, alguns comentários. Algumas pessoas começaram a criticá-lo, algumas pessoas, começaram a defendê-lo, enfim. Houve uma movimentação a respeito disso, tá. E uma das movimentações foi do Mauro César Pereira. O Mauro César Pereira escreveu o seguinte: "Falta o presidente do Flamengo apresentar o projeto do estádio, explicar de que maneira o dinheiro para a obra e tudo que ela envolve será arrecadado. Não me refiro a sugestões e ideias superficialmente apresentadas, mas algo concreto com números que estejam dentro da realidade. De nada adianta alguém falar, por exemplo, em 1 bilhão de naming rights sem um estudo que justifique a estimativa. É ignorando o fato de o dinheiro dessa modalidade de patrocínio ser usualmente pago ao longo da duração do contrato, em geral por décadas. A estabilidade financeira do Flamengo correrá risco se o projeto do estádio, que é importantíssimo, não for realmente sustentável", comentando o texto do Landim, que tinha sido publicado pelo Diogo Lemos. E o Diogo Lemos respondeu ao Mauro César com a seguinte resposta, que eu vou ler aqui para vocês. Mauro, para o estádio sair do papel, quem lidera o clube tem que querer muito que saia, trabalhar incansavelmente por isso, batalhar diariamente contra as correntes contrárias, como os vemos a atual gestão fazendo há mais de 2 anos para conseguir comprar o terreno e o empenho que tem para neutralizar tudo e todos que trabalham contra, para que não impossibilitem a realização do projeto. Não é só política externa que atrapalha. Quem vive o clube sabe que internamente trabalharam muito contra o estádio, talvez por uma questão eleitoral. Alguns candidatos e seus apoiadores, que em discurso diziam ser a favor, se empenharam para convencer os sócios a não aprovarem a compra do terreno. E longe das câmeras e microfones, foram veementemente contra. Eu duvido muito que um presidente que não tenha esse comprometimento tire esse sonho do papel, porque, como falei, é preciso dedicação total para acontecer. Mas uma oportunidade de falar um pouco mais. Mas aí, depois disso, ele fala: "Sobre o projeto do estádio, é importante esclarecer que o clube contratou uma consultoria que fez um EVT, estudo de viabilidade técnica e econômica, para provar que o estádio é viável e completamente factível no terreno do gasômetro. Foi com esse estudo que a prefeitura foi convencida e virou entusiasta do projeto. Por exemplo, nenhuma empresa contrata um projeto de execução sem ter a posse do terreno onde vai construir algo. Um projeto de execução para uma obra desse tamanho pode custar mais de 5% do investimento total do estádio. Hoje, apesar de ainda não ter tomado posse definitiva do terreno, o clube já trabalha nisso. Falando das receitas, uma das fontes importantes de recursos será a transferência do potencial construtivo da Gávea, processo que está sendo finalizado e irá à votação na Câmara dos Vereadores. Estima-se que o clube consiga, no mínimo, 600 milhões com isso. Além disso, há diversas outras formas de financiamento da obra, como a venda de cativas, venda de camarotes, outras formas possíveis de fontes de receitas atreladas ao marketing. Os naming rights e a própria margem de operação positiva em relação à operação no Maracanã. Tudo será considerado no projeto final.
Você citou o naming rights alegando que é uma receita que se paga ao longo dos anos. Você está certíssimo. Mas nada impede que o clube antecipe essa receita através de uma operação financeira com custo para financiar sua obra. Isso é simples. Inclusive, uma vez que você tenha o contrato, já há interesse de colocar seu nome no estádio. Por fim, sobre a estabilidade financeira, não podemos jamais esquecer que essa gestão, em 5 anos, praticamente triplicou a receita do clube, entregou 1,5 bilhões de EBITDA, lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização em inglês, tá? Earning before taxes, interest, depreciation and amortization. E só deu menos lucro que o Bayern de Munique no mundo, mesmo operando em real contra a moeda mais valorizada. Esses recursos vieram basicamente do marketing e futebol. Financeiro não traz nenhuma receita recorrente para um clube de futebol. Essa parte é verdade. Se tem uma coisa que a gestão preza, não só liderança do presidente e vice-geral, mas principalmente com executivos, diretores, gerentes e colaboradores, que hoje formam uma estrutura profissional que toca o clube. É pela estabilidade financeira e por sua gestão sustentável em qualquer que seja o tema. Se essa gestão permanecer, o estádio será erguido sem comprometer as receitas do clube e o poder de investimento do futebol, carro-chefe do Flamengo. Foi o texto do Diogo Lemos, meio que justificando, né? Meio que justificando aquilo que o Mauro contestou. E eu me dei ao trabalho de responder ponto a ponto do que disse o Diogo Lemos. Aí a minha resposta, o primeiro comentário aqui, ó. Para sair do papel, quem lidera o clube, disse o Diogo, que eu acabei de ler, né? Ele fala batalhar diariamente em 2 anos. E o meu comentário é o seguinte: durante esses 2 anos, houve tempo suficiente para que o estudo de viabilidade, muito mais completo do que aquele apresentado ao COD. Ou seja, o que eu disse aqui, quando ele fala que estamos trabalhando 2 anos, eu tenho uma versão muito diferente disso, tá? Se o Flamengo de fato tivesse trabalhado empenhado para comprar o terreno, ele fala em 2 anos, né? O Flamengo já teria muito mais detalhes do projeto do que tem hoje. Hoje o Flamengo não tem detalhe nenhum do projeto. Então eu realmente não entendi isso, tá? Eu vou ler aqui o que eu escrevi para contestar isso. Durante esses 2 anos, escrevi eu, né? Houve tempo suficiente para que houvesse um estudo de viabilidade muito mais completo do que aquele apresentado ao COD. De fato, nos dias que antecederam a reunião para a votação do Conselho, circulou um material sobre a fase 1, que continha informações a respeito do impacto econômico do estádio, das modificações em torno. As questões relativas ao estádio seriam apresentadas na fase 2, incluindo tamanho, conceito, etc. A manifestação dos conselheiros a respeito das questões do projeto não necessariamente referem-se a ser contra, mas pela discussão a respeito do processo. A fase 2, que segundo apresentado pelo próprio Marcos Bodan, que é o agora vice-presidente de patrimônio, demoraria 3 meses e deveria terminar em outubro. Essa fase 2, aí sou eu falando, essa fase 2 deveria ter sido começado a ser feita lá quando o Flamengo fez a primeira visita no terreno. Lá atrás, em 2022. O Flamengo já tinha informação desse terreno desde 2017, mas aí era outra gestão, vamos dizer que não houve aí uma passagem de informações, justo, mas o Flamengo, o presidente Landim, essa gestão, está analisando esse terreno faz 2 anos, como diz o próprio Diogo. Ou seja, já era para ter feito muito mais do que fez. É importante esclarecer que o clube contratou uma consultoria que faz um estudo de viabilidade técnica e econômica para provar que o estádio é viável, completamente factível no terreno do gasômetro. Aí tem uma questão muito importante, galera. Qual é a qualidade desse estudo se o Flamengo não sabe do projeto? A qualidade de qualquer estudo de viabilidade está diretamente ligada à qualidade do projeto e à quantidade de informações que esse projeto disponibiliza. Sem o projeto, sem custo das demandas da prefeitura determinadas no edital, sem a investigação do subsolo para a determinação do custo das fundações, sem o custo do impacto das alterações do viário, do entorno, que o Landim está citando lá no texto dele do artigo, tá? Do entorno que já não existe no projeto, qualquer estudo de viabilidade tem muitas limitações. Ou seja, dá para fazer um estudo de viabilidade, vai ser um estudo com muitas limitações. Aí tem a parte, para mim, que é a parte que demonstra que tem uma galera que comentou aqui o meu comentário, colocou um monte de mensagem dizendo: os caras sabem tudo de negócio, quem é você para falar, etc, 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 tá? Mas essa parte aqui que escreveu o Diogo Lemos é uma parte que prova o tamanho do problema. E eu vou ler para vocês. Nunca se falou em projeto executivo. Ele escreveu, desculpa. Nenhuma empresa contrata um projeto de execução sem ter a posse do terreno onde vai construir algo. Um projeto de execução para uma obra desse tamanho pode custar mais de 5% de investimento total do estádio. É verdade,
pode custar mais. E aí está o meu comentário. Nunca se falou em projeto executivo, cujos valores podem de fato ser de 5% total do projeto. Para o estudo de viabilidade, não é preciso de projeto executivo, a saber as fases anteriores ao projeto executivo. Estudo preliminar ao levantamento de necessidades. Nessa fase são identificadas as necessidades e expectativas para o estádio, além de uma análise inicial do terreno, contexto e viabilidade do projeto, inclui a coleta de informações relevantes, como regulamentações locais, normas e diretrizes. Programas de necessidades, definição clara de requisitos e objetivos do projeto, incluindo o escopo, as funções dos espaços, os requisitos específicos de cada área. Um documento que serve como base para as fases seguintes: definição de espaços para receitas acessórias, lojas e áreas de eventos. Anteprojeto ou projeto prévio, desenvolvimento de primeiras soluções de design baseadas no programa de necessidades. Nessa fase são criados os esboços, desenhos preliminares e plantas baixas que ilustram a ideia geral do projeto, que é mais ou menos a fase 2, como apresentou lá o Marcos Bodan, que seria feito depois da vitória do leilão, demoraria 3 meses. Isso já deveria ter sido feito. Estudo de viabilidade, análise de viabilidade técnica e econômica e legal do projeto, inclui estudos de custos, cronogramas e compatibilidade de projeto com as leis e regulamentações locais, consulta aos órgãos municipais e estaduais e são baseados no anteprojeto. Projeto básico ou projeto preliminar. Tudo isso antes de comprar o projeto para fazer a viabilidade financeira. Projetos básicos ou projeto preliminar. Aperfeiçoamento do anteprojeto, com mais detalhes sobre a distribuição de espaço, materiais a serem utilizados, conceitos gerais de estrutura e instalações. É um projeto mais detalhado, com as alterações feitas depois das consultas aos órgãos públicos. Sobre esse projeto, faz-se a viabilidade final para a compra do terreno. Aí sim que acontece a compra do terreno. Depois das fases acima, com o intuito de minimizar os riscos, o máximo possível, compra-se o terreno. É possível comprar o terreno sem as etapas iniciais? Acima? Sim. É possível comprar o terreno e dar tudo certo? Sim. Mas há muitos riscos, já que trata-se de um projeto muito difícil e nada óbvio. Essas razões sugerem ainda mais cautela do que, por exemplo, edifícios residenciais. As etapas acima têm um custo, mas de fato, se o clube tivesse o objetivo de ter o seu estádio, boa parte dessas fases deveriam ter sido atendidas antes. O que acontece? O Flamengo fala, mas não vai gastar dinheiro. Não tem jeito, para comprar um terreno desse, vai gastar dinheiro. A questão é o seguinte: o Flamengo poderia comprar, fazer todos esses projetos com a parceria com o escritório de arquitetura, que cobraria menos uma divisão de risco. É assim que o mercado faz. Você não vai contratar um escritório de arquitetura agora. Você não vai comprar. Você vai contratar um escritório e falar, ó, quer trabalhar com um pouco de risco? Você vai cobrar quanto? 100 mil? Cobra 60, cobra 50, cobra 30. Eu te dou o projeto depois, se eu ganhar. É assim que funciona. Depois da compra, você tem o projeto legal e aí sim você tem o projeto executivo. Você só faz o executivo depois. Só que você não precisa fazer o projeto executivo. Ele citar o projeto executivo aqui é uma coisa totalmente sem sentido. Ele fala aqui das fontes de receitas e a resposta é o seguinte: potencial construtivo da Gávea é uma receita nova, excelente, que de fato deve ser usado para o estádio. Mas ninguém sabe quando esse dinheiro vai entrar. Pode ser que não tenha demanda no mercado. Pode ser que não haja demanda no mercado. Então, não sabe se vai entrar ou não. O naming rights, ele tem razão também. Você pode trazer o naming rights, você pode conseguir receita. O naming rights, suponhamos que o Flamengo venda o naming rights por R$ 1 bilhão por 20 anos, ou seja, R$ 50 milhões por ano. O Flamengo assina o contrato, ele vai pegar uma empresa, pode fazer uma securitização, etc, e traz o dinheiro, fala, ó, me paga adiantado. Só que quando adiantar esse dinheiro, o Flamengo não vai receber 1 bilhão, vai receber, sei lá, 800 milhões, alguma coisa assim, porque vai ter um desconto enorme, porque você está adiantando dinheiro. Óbvio, então o Flamengo vai perder dinheiro fazendo isso, muito. Venda de cadeiras cativas é a mesma coisa. A venda de cadeiras cativas é a mesma coisa. Você paga o estádio, mas o estádio não vai fazer tanto dinheiro quanto faria. É esse o problema. E, finalmente, a grande mudança que ele não citou é o seguinte: a preocupação financeira e responsabilidade eram tantas que, por diversas vezes, o presidente Landim e membros da gestão atual sugeriram a criação de uma SAF para ajudar no pagamento do estádio. No dia 15 de fevereiro de 2023, do ano passado, disse o presidente Landim, abre aspas, se a gente conseguir manter o controle nosso com o investidor minoritário, claro que a gente vai ter que melhorar a nossa governança de forma a garantir que quem estiver aportando recursos no Flamengo saiba que ele vai estar bem gerido. Se a gente vender 30% do Flamengo, a gente consegue 1,5 bilhões. A gente constrói o nosso estádio próprio de graça, falou o Landim em fevereiro do ano passado. Em novembro do ano passado, ele disse o seguinte: agora, quando eu falo de uma SAF, a gente pode trazer a venda primária, só diluir a gente e entra mais capital. A gente poderia levantar todo o recurso necessário para a construção de um estádio, disse o Landim no dia 29 de novembro de 2023.
No dia 6 de dezembro, uma semana depois, ele disse o seguinte: o Baia fez para poder ter o estádio dele. Ele fez uma SAF. No primeiro momento, ele tinha 100% da SAF e vendeu 3 pedaços com 8,3% dela. Continuou com 75%. E tendo esse percentual, continuou tendo o controle do que estava embaixo. Montou uma estrutura de governança mais leve. Essa informação está errada, na verdade. Está parcialmente errada porque o Bayer fez o estádio sem a SAF e ele foi fazendo a SAF aos poucos. E o final da SAF foi a entrega de 8,3% para a Allianz, onde o Allianz cobriu toda a dívida do estádio. Mas só aconteceu em 2014, 14 anos depois do início do projeto. Finalmente, no dia 3 de maio desse ano, em entrevista ao GE, para o Rodrigo Capello, ele diz o seguinte: se for para fazer um estádio, é para aumentar ainda mais a capacidade financeira, para eu poder melhorar ainda mais as receitas de match day e conseguir melhorar ainda mais o desempenho financeiro do Flamengo. Eu vou ter que esperar um pouco mais para que a minha geração de caixa livre no Flamengo permita que eu pague o financiamento que eu tenho. Hoje, eu diria para você que se for para fazer, ainda vou impactar o desempenho do futebol. E a minha decisão é não fazer. Isso foi em maio desse ano, poucos meses atrás. E isso mudou muito. Menos de 2 meses depois, ele disse: hoje, pela quantidade de dinheiro que o Flamengo gera, não precisa de SAF. Ele mudou em menos de 2 meses. Então, de fato, havia um medo, um receio da parte financeira. É um grupo de pessoas muito envolvidas com a parte financeira, mas claramente havia há um receio da parte financeira. Tanto é que o Landim insistiu por 2 anos na questão da SAF. Ele falou, eu estou abrindo aspas para o que ele falou.